Olá, alunos! Esta é a última aula da semana 4 desta disciplina. O tema é medidas elétricas. Ora, poderíamos dar uma aula aqui teórica, né? Mas não. Eu acho que nós decidimos que seria melhor uma aula prática, com quem tem experiência, inclusive, né? Por isso estamos aqui com o Cláudio Furukawa, que vai nos explicar uma série de assuntos, né, relacionados a esses. Em particular, a questão da segurança, do cuidado que o professor deve ter ao manipular, ao fazer medidas elétricas, né? Porque algumas medidas, de fato, comportam algum risco, né? Então, ele vai nos explicar tudo isso ao longo de uma série de experiências, né? E a ideia aqui é realmente a questão das medidas elétricas, né? E nós, então, gostaríamos que ele começasse falando do princípio de funcionamento, né, do principal instrumento que ele vai usar aqui hoje, né, que é o multímetro, né? O nome bem indica, né, um multimedidor. Né? Então, ele vai nos falar um pouco sobre isso. Então, ele vai nos explicar, né, como funciona, né, na verdade, dois tipos de galvanômetros. Né? Galvanômetros são aparelhos para medir correntes elétricas pequenas, bem pequenas mesmo, né? De intensidade bem baixa. Né? O fato é que, então, vamos começar por duas experiências, né, onde o Cláudio vai explicar o princípio de funcionamento dos galvanômetros, né, que medem, como eu disse antes, correntes elétricas de baixa intensidade. Vamos lá, então. Os galvanômetros, né, como você falou, então, eles indicam a passagem de correntes muito pequenas e eram utilizados largamente nos multímetros analógicos. Hoje em dia, a gente usa mais os multímetros digitais, mas já vamos chegar a ele. Aqui vamos, então, mostrar como que você pode, a partir de uma pequena corrente elétrica, usar um mostrador, né, indicar a passagem de corrente elétrica e, com isso, medir tensão, medir corrente, resistência, né? Então, vamos usar primeiro um tipo de galvanômetro chamado galvanômetro de ferro móvel. Então, esse seria o meu ponteiro do galvanômetro, né, um fio de cobre entortado, e aqui 2 ímãs permanentes que eu posso colocar um contra o outro, polo norte e polo sul, então elas vão se atrair, e eu posso colocar no meio o fio, de forma que ela fica fixa. Então isso aqui vai ser o meu ponteiro. Aqui uma bobina, então é um fio muito comprido, que eu enrolei na mão mesmo, deve ter em torno de 1000 voltas, 1000 espiras. 1000 enrolamentos, hein? 1000 enrolamentos. E aqui os terminais. Né? E aqui a base de madeira, que eu fiz aqui uma ranhura para exatamente colocar o ponteiro. Então vamos montar aqui o dispositivo. Então aqui a bobina, aqui o ponteiro com os 2 ímãs. Então vamos encaixar aqui. Então ela pode mexer. E aqui uma escala, só para mostrar que há uma deflexão de acordo com a corrente que passar pela bobina. E como fonte de corrente, nós vamos usar aqui 2 pilhas pequenas, palito, não é palito, é a média, que nós vamos colocar em série usando esses ímãs permanentes. Então, ele é bem prático, porque basta colocar que ela gruda. E aqui eu tenho 2 pilhas agora em série, 1,5 volt cada uma, então no total eu vou ter 3 volts, mais 2 ímãs, que eu vou colocar nos terminais,
assim. E assim fica fácil da gente conectar a minha garrinha jacaré. Lembrando Essa que... experiência é bem fácil de realizar. muito simples de realizar. O que dá mais trabalho aqui, de fato, é enrolar essa bobina, né? Mas não precisa ser, em torno de 1000 espiras, pode ser menos. A convenção de cor é o vermelho sempre do lado positivo da pilha e o preto do lado negativo. Então, colocando aqui lado positivo, aqui o lado negativo. Então, eu tenho aqui uma tensão de 3 volts. Para eu controlar a corrente... Que é a soma das tensões, né? A soma das tensões, exatamente. Okay. São duas fontes em série, né? Então, tem a soma das tensões. E aqui eu vou usar um potenciômetro, que é para ajustar a resistência em série, né? De forma que eu ajusto a corrente que vai passar ali. Aí você controla a corrente, né? Exatamente, controla a corrente. Então, vou colocar aqui nos terminais. Um deles, direto aqui na bobina. O outro aqui no meu potenciômetro. E o outro aqui na outra bobina. Por enquanto a corrente é nula. Aí, por enquanto a corrente é nula. Então vamos aumentar a corrente. Vai aumentar a corrente agora. Devagarinho. Olha, então conforme a corrente vai passando, vai aumentando, então o ponteiro vai começando a se defletir. Então eu tenho uma deflexão ali, meio que proporcional à corrente que vai passar. Né? Então aqui eu tenho corrente máxima, então eles chegam no fundo de escala. Né? Se eu quiser fazer o ponteiro ir para o outro lado, então basta trocar aqui. Inverter, né? Inverter. Né? Inverter a polaridade aqui. Vou ajustar aqui o 0. Então agora, conforme eu aumento a corrente, o ponteiro ele vai defletir para o outro lado. Assim eu posso até fazer uma escala corrente, né, com a deflexão. Qual a sua estimativa para a corrente que passa? É uma corrente muito baixinha, né, coisa de miliamperes, né? Miliamperes, uma corrente bem baixinha, né? Nossa. Então, o galvanômetro mesmo é coisa de microamperes, né? Coisas muito mais sensíveis, né? É que isso aqui é uma coisa mais rústica, né? É uma coisa só para mostrar o princípio de funcionamento. Os galvanômetros... Agora, é curioso, né? Porque a coisa funciona com base no efeito provocado pela passagem da corrente, né? Que no caso é um campo magnético aqui, né? Exatamente. E uma força, né? Na verdade, um torque, né? Exatamente, que interage, um campo magnético criado por uma corrente que interage com o campo magnético dos ímãs permanentes. Né? Então, esse é um tipo de galvanômetro que é de ferro móvel. Na verdade, é o ímã que ela muda, né? Enquanto que a bobina, que é essa parte aqui, ela fica estática. Né? Ele tem uma desvantagem, né? Que a escala não seria uma escala linear. É uma escala que não é linear, então fica mais difícil de fazer uma escala, né? Para fazer um voltímetro, por exemplo, ou para fazer um amperímetro. O mais usado, devido a essa dificuldade de fazer uma escala linear, é esse outro tipo de galvanômetro. Né? Nós vamos mostrar aqui. Então aqui também é muito simples de fazer, só que a única dificuldade aqui eu teria que ter um ímã, né? Mas eu posso substituir isso aqui com 2 ímãs. Só um campo magnético assim. Norte e sul. Norte e sul, exatamente. Então como eu tinha já isso daqui, que era já de um galvanômetro antigo, vamos utilizar. Então aqui é a mesma coisa, uma bobina, um quadro que eu enrolei aqui, né? Então em torno de umas 20 espiras eu tenho aqui. Aqui está o ponteiro, e aqui 2 suportes de cobre para dar o contato elétrico. Então a gente vai colocar a bobina aqui,
Dessa forma, a corrente que irá passar aqui, ele vai estar perpendicular ao campo magnético aqui do ímã. Se eu tenho um campo magnético e uma corrente perpendicular ao campo magnético, eu vou obter uma força, né? E essa força você pode verificar pela regra da mão esquerda, né? Campo magnético, corrente e força. Então você vai ter corrente num sentido aqui e do outro lado o sentido oposto. Então a força é para cá, para Para cima. cá, para cima e o outro do outro lado é para baixo. Exatamente. Gera um torque, Um né? torque, exatamente. Então esse é o princípio dos motorzinhos elétricos. Isso, é né? o mesmo princípio de Mesmo funcionamento assim. do motor, né? Exatamente. Então a gente vai agora usar a mesma escala só para mostrar a deflexão aqui do ponteiro. Vamos colocar aqui, o zero central. E agora vamos colocar os terminais aqui da minha fonte com o meu potenciômetro em série. Então agora, bem devagarinho, nós vamos aumentando a corrente, diminuindo a resistência, então a corrente vai aumentando. Então vamos bem devagar, porque ele está muito sensível. Você está aumentando a corrente agora, Opa, né? Então está aumentando a corrente aos pouquinhos, né? Então, ops, agora foi demais. Se for demais, ele vira um motor, na verdade, né? Motor. Porque você tem um contrapesozinho Sim. aqui. É isso que é isso, o senão, segredo para ele não virar um motor é esse contrapesozinho. Exatamente, aqui, exatamente. Né? Porque... Para dar um equilíbrio estável, né? Senão ele tomba e não volta mais. Então o centro de gravidade fica embaixo exatamente para dar um equilíbrio Mas eu estou estável. impressionado com a sensibilidade dessa orelha. Qualquer correntinha mínima já é Nossa. suficiente para defletir o ponteiro. Então agora, corrente muito alta, ele já vai lá para o fundo de escala, né? E eu vou diminuindo então a corrente bem devagar, mas mesmo assim é muito difícil de controlar. Então eu teria que ajustar aqui o meu potenciômetro para a corrente, né? Então aqui, para cada torque, você tem uma corrente que é diretamente proporcional. É uma espécie de resistor variável, né? Exatamente. Porque esse é o que existe aí você ajusta a resistência, o que significa que você vai controlar a corrente que vai passar. Sim, não é sim. isso, Cláudio? Exatamente. É interessante. Ô, Cláudio, agora eu estou me dando conta aqui de que o professor pode manipular isso à vontade, né? Sim, sim. Porque sim. as correntes são muito pequenininhas, né? A diferença de potencial, no máximo 3 volts. 3 então volts. aqui não tem risco nenhum de tipo de experiência. Não. Aqui não tem risco nenhum, né? Muito bom. E aqui eu tenho, então, a escala mais linear, né? Porque a proporção da corrente, quer dizer, a corrente é diretamente proporcional à força. E com isso você tem uma escala linear. Então é isso. Esse é o princípio de funcionamento dos galvanômetros. O problema aqui, né, Cláudio, é a questão de calibrar, né? Sim, como calibrar. você mencionou, né? Porque aqui ele só, desse jeito como está, você só determina que está passando uma corrente, que a intensidade da corrente aumenta, né, quando você reduz a resistência, né, e assim por diante. Exatamente. Né? Mas o ideal realmente seria uma escala, né, mas é muito difícil, porque você falou que o efeito não é linear, né? Porque é mais fácil se for linear. Né? Nesse caso é linear. Nesse caso é linear. Bom, então, o outro aqui não é linear. Em princípio, esse aqui é linear, então é fácil. Exatamente. Okay. Agora, por exemplo, se eu quiser montar um voltímetro, que é um medidor de tensão, então o que eu preciso fazer, né? Eu tenho que fazer com que a corrente que passe aqui seja o mínimo necessário para ele chegar no fundo de escala. Tá? Então o que eu preciso fazer? Um divisor de tensão, quer dizer, eu preciso colocar uma resistência em série, de forma que a corrente aqui não extrapole. Então, se a tensão for mais alta, se eu quero medir alguma coisa de tensão mais alta, bom, então eu tenho que trocar o valor da resistência. E isso é feito por meio da chave seletora. Então, quando eu tenho um voltímetro, eu tenho várias faixas de tensão. 2 volts, 20 volts, 200 volts. Para cada faixa de tensão, eu coloco, então, uma resistência em série para exatamente fazer com que a corrente não extrapole o fundo de escala. Aí funciona como um divisor de tensões. Divisor de tensão, exatamente. E no caso do amperímetro, eu quero que a corrente que passe por ele também não extrapole o fundo de escala. Então, se eu tiver uma corrente muito alta, eu preciso desviar a maior parte da corrente por meio de um resistor também. Então, nesse caso, eu coloco um resistor em paralelo.
Ah, tá. Tá? Então, uma parte passa por aqui, a outra parte, a grande parte, passa pelo resistor. Então vamos ao multímetro agora, né? Ao multímetro. Okay. Então, esse daqui é um multímetro analógico, né? E esse seria um multímetro digital, né? Mas esse aí perde a graça, né, Cláudio? Sim, esse então tem tudo quanto é. Então, na próxima parte, então, vou mostrar os usos do multímetro digital. Ok. A seguir, o Cláudio vai nos ensinar, né, como utilizar o multímetro para medir resistências de resistores, né? Uhum. E ele tem aqui 3 conjuntos, né, de resistores, né? Uhum. O que eu gostaria de chamar a atenção é que quando ele fizer medidas desse tipo de resistor, você está, na verdade, checando, né, se o fabricante de fato está entregando o que ele promete, não é isso? Sim, sim. Porque algumas resistências, né, já vêm indicadas por meio do código de cores, né, qual o valor da resistência. Mas vale a pena medir, né, até mesmo para saber se você não está comprando gato por lebre. Sim, né? sim. E também tem a tolerância, né? E tem, Todos eles têm uma tolerância de 5%, 1%, 10%, então é sempre bom medir. Porque às vezes está marcado 100 ohms, mas tem uma tolerância de 5%, né? Ah, tá. Então pode ser 95, tá, 105. você pode também testar todas. Testar todas elas. Ah, né? muito então, bom. Pode ser medido. E aí outras resistências, algumas relativamente simples, né? Que a gente quer saber, né, como determinar, né, a resistência. Né? O Cláudio, só uma questão. Na medida de resistência, o que você recomendaria como medida de segurança? Né? O que você pode... Porque às vezes a resistência faz parte de um circuito, né? Sim. E você está querendo medir a resistência dela enquanto está no circuito. Né? Isso, às vezes você pode medir fora, mas às vezes você pode também querer... Medir. Então, explica isso para a gente, porque eu acho que isso é fundamental. Sim. O multímetro a gente tem que ter muito cuidado, senão ele vai queimar, né? Então ele é um aparelho muito versátil, porém ele é muito delicado. Né? Então o que você pode medir de geradores, né, como fontes, pilhas, tomadas, você nunca se mede resistência nem corrente. Né? Então não vai enfiar lá na escala de corrente na tomada, né? Porque ali você não tem corrente, você tem tensão. Né? Então você vai medir tensão. São os elementos ativos, né? São os elementos que conseguem gerar, que fornecem energia. Então jamais você mede corrente nem resistência nesses pontos. Né? Okay. Nos geradores, nas fontes. Sempre se mede tensão. Né? E outra coisa, sempre é bom saber a ordem de grandeza do que você vai medir. Por exemplo, você tem uma pilha, você sabe que ali tem em torno de 1,5 volt, né? Tem algumas que é de 3 volts, a bateria de 9 volts, a bateria de carro 12 volts, então tem que ter uma ordem de grandeza. É muito importante, porque de repente você está numa escala errada e você pode medir e pode também queimar o aparelho. Né? No caso de tensão é mais difícil, mas pode ter riscos sérios. Uma fonte que você não sabe quantos volts tem ali, né? De repente é alta tensão, né? Então você pode levar um choque, morrer, etc. Então, é muito importante saber a ordem de grandeza do que você vai medir. E resistência, é o que nós vamos medir agora, nunca em elementos ativos, né? Que têm energia. Ok. Sempre você tirar ou desligar o circuito. Tira do circuito, ótimo, né? Ótimo. E você mede apenas os elementos que você quer medir, né? Ou a associação, como nós vamos fazer aqui. Então, esse é o primeiro cuidado, né? Nunca medir corrente nem resistência, apenas tensão quando os elementos são ativos, né? Que tem tensão, que tem energia. Então, eu trouxe aqui 3 resistores de 100 ohms e aqui alguns outros resistores, né? Esses já vem marcado o valor da resistência. Aqui, por exemplo, está escrito 22R, 5 watts. Então, pela potência, eu já sei a corrente máxima que eu posso... Ok, né? isso vem especificado. Vem especificado. Então. Se passar dessa potência, ele vai... Então, ele tem que estar atento a isso. Exatamente. Né? Por meio... A potência que está indicada. Aí. Exatamente, a potência que está indicada. E aqui também alguns fios, né, que vão me servir para fazer curto-circuito, né? Quer dizer, para você fazer ligação
fazer o potencial ficar o mesmo, né, nos terminais. Então, esses são fios de resistência desprezível, de resistência zero. Então, aqui está o multímetro. Eu primeiro tenho que conectar os terminais aqui, as pontas de prova, né, do meu multímetro, nos furinhos para medir resistência, né? Então, aqui vem um botão com, né, um furinho está escrito com, que é o comum. Tá. E aqui V, ohms e hertz. Então, se eu quiser medir tensão, resistência e frequência. Então, eu posso, tenho que colocar o lado positivo, né, o polo vermelho aqui nesse furo. E o com seria esse preto aqui. E escolho a escala adequada. Então, ele mede desde fundo de escala 200 ohms, né, até 2.000 mega-ohms. Né? Então, uma resistência, sendo que mega são milhões, né? Então, seria 2 bilhões de ohms. Então, ele tem uma gama muito grande de valores. Então, eu escolho aqui uma escala adequada, né? Então, estou colocando aqui na escala de 2K, seria 2 kilo-ohms, até 2.000 ohms, então, ele mede. Então, aqui eu ligo, né? Então, aparece isso aqui 0, significa que a resistência é infinita, né? Está um circuito aberto, então resistência infinita. Então, agora vamos montar um circuitinho de 2 resistores em série. Então, vamos colocar, aqui é uma pranchetinha com bornes, isso aqui se chama borne, que são conectores, né, que você pode ligar aqui os elementos, né? Então, estou colocando aqui um resistor de 100 ohms, né? Ligando aqui. E aí, só para conferir, eu ligo aqui os terminais, né? Aqui nesse caso não tem polaridade, né? É só... lembrando que aqui dentro do multímetro digital, ele tem uma bateria, que é uma fonte, né? Que para você saber qual é a resistência, eu tenho que passar uma corrente aqui, né? É igual aquele galvanômetro que nós mostramos, ele precisa de uma certa corrente. E essa corrente é fornecida pela bateria do meu multímetro. Então, colocando aqui um terminal aqui e outro aqui, né? E aqui a gente mede, então, qual é a resistência, né? Então, aqui está marcando 99 ohms, né? Essa é a resistência desse resistor. E aí você pode inverter a polaridade, porque não faz a menor diferença no caso de um resistor, né? Exatamente. Então, posso colocar assim, né? Não tem problema nenhum, porque é o valor da resistência. Agora, eu acho que, pelo que você falou, viu, Cláudio, eu acho que é essencial ler o manual, né? Sim. Não é outra isso? coisa porque é realmente eu vejo aqui, né, que tem muitas escalas. Muitas escalas. Então, é essencial, antes de começar a usar, uma leitura muito cuidadosa do manual, né? Principalmente também a exatidão, né, das escalas. Né? Quantos por cento de tolerância que ele tem. Então, é importante ler o manual. Agora, vamos associar, então, 2 resistores em série. Então, vamos colocar um resistor aqui em série com aquele primeiro. Então, tem aqui 2 resistores em série. Então, agora eu vou colocar nos terminais. E como a gente já sabe, né, 2 resistores colocados em série, você tem, então, a soma das resistências. Então, aqui está marcando 198 É exatamente ohms, o dobro do né? que estava indicado antes. Exatamente. Né? Confirmando a regra, né? A regra das somas. Então, se eu puser mais um, logicamente vai ter mais resistências Aí somando. seria 3 vezes. 3 vezes mais. Né? Outra ligação que a gente pode fazer, série paralelo. Né? Então, uma associação em paralelo, eu faria da seguinte maneira. Um resistor aqui, outro resistor aqui, e eu faço, então, uma conexão aqui. Ou seja, eu Você está ligando diretamente um terminal ao outro, né? Um terminal ao outro, exatamente. Ou um polo ao outro, como se diz também. Sim, né? Okay. exatamente. Então, o potencial aqui é o mesmo daqui. Né? Então, não tem resistência nenhuma entre esses dois. E aqui desse lado é a mesma coisa. Eu conecto aqui e conecto nesse outro resistor.
Então, eu tenho aqui 2 resistores agora em paralelo. Né? O potencial aqui, se eu porventura colocar, vai ser o mesmo para os dois. Aqui o potencial aqui é o mesmo potencial daqui, né? O potencial daqui, o mesmo potencial daqui. Então, agora vamos ver qual é a resistência equivalente desse circuitinho aqui em paralelo. Então, como a gente viu, né, a resistência equivalente vai ser, no caso, como são 2 resistores iguais, né, vai ser a metade do valor. A gente pode fazer aquela regra do produto pela soma, né? O produto 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100. Né? Então, vou ter agora metade do valor da resistência. Né? Então, agora eu tenho aqui 49, né? Que seria metade do valor da resistência. Então, dessa forma, eu posso obter a resistência que você quiser, a partir de resistências conhecidas. Então, eu tenho 2 de 100, né? 2 de 98. Eu quero obter metade. Bom, coloco 2 em paralelo. Quero obter o dobro, então coloco 2 em série. Você não precisa comprar. Comprar, exatamente. Você pode, a partir do que você tem, né, certo, fazer associações. Né? E podemos fazer misto, por exemplo, assim. Né? Você tem, então, agora 2 resistores em paralelo em série com o terceiro. Né? Então, nesse caso, eu vou ter metade aqui, 49, mais 100. Né? Então, eu tenho aqui 148. Ok. Então, você pode fazer associações de resistores. Como você quiser. Né? Como você quiser. Né? E obter tensões também de acordo com a associação que você fizer. Ok.